Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Oi, meus amores, nós estamos estudando as obrigações divisíveis e indivisíveis e na última aula eu enviei um simulado para vocês responderem no próprio ambiente virtual sobre essas obrigações. Depois eu enviei na aula seguinte a mesma atividade em Word para quem quiser imprimir, para tentar resolver também fora do ambiente virtual. Hoje eu estou gravando esse vídeo para responder as questões, corrigi-las e sanar eventuais dúvidas. Nós iniciamos com as obrigações divisíveis e indivisíveis para assinalar falso ou verdadeiro, VOF, certo? Letra A. Havendo pluralidade de credores de obrigação indivisível, a remissão da dívida por um dos credores não prejudica os demais. Os demais quem? Os demais credores que não remitiram, que não perdoaram, que pode exigir toda a obrigação sem desconto, dada a impossibilidade de cisão ou de divisão do seu objeto. Veja, 3 credores para receber, por exemplo, vamos colocar aqui que nós temos 3 credores. E eles, de um lado, do outro lado, naturalmente, nós temos o devedor. Tá até amarelo, de tristeza. E ele, qual que é o objeto? É uma coisa indivisível. Imagine que um desses credores aqui, coloquei a menininha, um desses credores aqui perdoou a dívida, mas só pode perdoar a parte dela, obviamente. Considerando que o objeto é indivisível. Como que faz isso? Veja, essa assertiva ficou incorreta porque diz que todos os demais podem exigir a obrigação toda sem desconto da parte daquele que remitiu, Não é verdade. Pelo artigo 262, eles podem receber, mas devem ressarcir ao devedor aquela cota parte referente ao credor que remitiu, que perdoou a dívida, tá? Tem que descontar. Então, vamos imaginar que eles resolvam o boi, valia 3 mil reais. Não faço ideia quanto vale, mas eu estou supondo. Então, são 3 devedores, 3 credores. Um deles perdoou. Então, aquele devedor vai entregar o boi inteiro para os demais juntos e aqueles credores têm que devolver o valor da cota parte daquele que emitiu para o devedor em dinheiro. Mas nada impede que eles façam um acordo entre eles, do devedor ficar com o boi e pagar o valor da cota parte em dinheiro, cada um para os 2 credores remanescentes que não remitiram a dívida. O que está errado é essa questão, essa parte que diz aqui sem desconto. Não é correto, tá falso. Letra B. Havendo pluralidade de credores de obrigação indivisível, cada um deles pode exigir a totalidade da obrigação, exceto se convertido em perdas e danos. Então, pelo artigo 260, cada um pode exigir toda a obrigação. E é verdade até aí, é lógico que tem que ser pago a totalidade em conjunto para todos os credores, ou se um credor só for receber, tem que levar calção de ratificação dos demais. Mas aqui, até aqui tá certo, vírgula, exceto se convertido em perdas e danos. Lógico, quando se converte em perdas e danos, paga-se em dinheiro, então cada um vai receber a sua cota parte, porque dinheiro é divisível. Então, é verdadeira a letra B. Artigo 260, parte A, cumulado com o artigo 263, tá? Confere lá. Letra C. Segundo o Código Civil, se 2 indivíduos são juntos devedores de 80 mil a terceiro, isso implica que cada um dos 2 primeiros é devedor de 40 ao terceiro. Essa espécie de obrigação é denominada divisível. Dinheiro é divisível, Se apesar de ter 2 devedores, cada um vai pagar a sua cota parte, porque é em dinheiro. Então, é verdadeira a letra C, artigo 257. Letra D. Perde a qualidade indivisível a obrigação que se resolveu em perdas e danos. Verdadeiro, artigo 263. Porque perdas e danos é em dinheiro, dinheiro é divisível. Correto. Aí a questão 2.
Sobre a obrigação indivisível, é correto afirmar. Então, nós vamos ter que assinalar apenas uma como correta. Significa que as demais são falsas. Sempre pensando que o objeto da prestação é indivisível. A gente vai ler as alternativas lembrando do caput, lembrando o enunciado da questão. Letra A. Havendo 2 ou mais devedores, cada qual será obrigado a pagar a respectiva cota parte, aplicando-se a regra pro parte. Pro parte significa a regra de divisibilidade. Como a obrigação é indivisível, não tem como cada um pagar a sua cota parte, né? Os devedores devem entregar a obrigação por inteiro, porque ela é indivisível. Então é falsa, está no artigo 257. A letra B. O devedor que paga a dívida, qual dívida? Uma dívida de obrigação indivisível. Subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Está no artigo 259, parágrafo único, e é correto. Veja, uma obrigação indivisível. Então, a obrigação era para entregar um carro, tá? E aí, o devedor que paga, vamos imaginar que são 2 devedores. Vamos colocar aqui 2 devedores. Dois devedores devem um carro. Veja, um deles só que pagou, além de dividir. Um deles entregou o carro, o outro não fez nada. O que acontece? Aquele devedor que pagou a dívida, ele vai ficar no lugar do credor, porque aquele devedor que não pagou vai se tornar devedor daquele que pagou da sua quarta parte. Então ele se subroga-se. Antes ele era devedor assim como seu colega. Ele pagou a dívida toda porque é indivisível, entregou o carro. Aí ele vai passar a ser credor daquele que não pagou. Então subrogar-se é substituir o polo ativo. Por quê? O credor que recebeu o carro acabou para ele, ele ficou satisfeito, ainda que seja pago por só um dos devedores. E, veja só, uma pessoa, ele tinha direito a receber um carro, que é uma obrigação indivisível, de 2 devedores. Apenas um foi lá e entregou o carro para ele. Era isso que ele queria. Ele sai da relação jurídica, porque ele ficou satisfeito. Aí só credor pagou. É justo ele ficar só ele ter pago, sendo que os 2 deviam o carro? Não. Aí ele passa para o polo ativo. Esse que não pagou, ele vai ficar devendo para aquele que pagou a dívida toda a sua parte, que ele não havia pagado. Então, quando diz que aquele devedor que pagou sozinho, ele subroga-se no direito do credor, o credor saiu, ele está satisfeito, recebeu para ele, foi extinta a obrigação. Então, aquele que pagou sozinho vai passar a ser credor, ele vai substituir o polo ativo do credor que está satisfeito, porque ele pagou sozinho, e aquele que não pagou vai ficar devendo para esse. Então, ele subroga-se no direito do credor, porque ele passa por polo ativo, certo? Então, veja só, essa letra C é verdadeira, tá? Veja lá, a letra C, a letra B é verdadeira. Artigo 259, parágrafo único. Letra B é verdadeira. 259, parágrafo único. Letra C. Se um dos credores remitir a dívida ou perdoar, então são mais de um credor, lembra da história? No polo ativo tem mais de um credor. Um deles é bonzinho, perdoou a dívida. A obrigação ficará extinta em relação aos demais? Quer dizer, então, tinha 2 credores, só um perdoou, acaba? Não, porque aquele que não perdoou tem direito a receber a sua cota parte. Então, não ficará extinta em relação aos demais. E aqui está dizendo que ficará extinta. Então, é falsa a letra C, artigo 262. Aí a gente pensa, olha, tinha 2 credores e a obrigação era uma obrigação indivisível. Um deles perdoou, o que o devedor tem que fazer? Ou ele vai entregar aquela parcela indivisível, aquela obrigação indivisível, para aquele que não perdoou, e ele tem que devolver em dinheiro a parte daquele que perdoou para o devedor, certo?
E aqui o que ficou errado, faltou o não, né? Não ficará extinta. Então é falso. Letra D. Não admite transação, inovação, compensação com apenas um dos credores, caso em que opere a extinção global do débito. Essa questão é falsa. Ela está no parágrafo único do artigo 262. O caput do artigo 262 fala sobre a remissão. Se um dos credores remitir, perdoar a dívida, não fica extinta para os demais. Aí, o parágrafo único fala que acontece o mesmo critério se houver inovação, compensação, transação. Esses institutos nós ainda não estudamos, né? Objeto de estudo do terceiro bimestre. Todavia, se no parágrafo único diz que aplica-se o mesmo critério da remissão do perdão, significa que então é possível, admite-se a inovação, a compensação, tá? E aqui está dizendo que não admite. Se há uma previsão legal no parágrafo único do artigo 262, ainda que hoje vocês não compreendam o que é inovação, transação, compensação, mas está dizendo que admite. Então é falso. Letra E. Não pode ser convertido em obrigação divisível, pois cada devedor é obrigado pela dívida toda. O que está errado nessa questão? Por que ela é falsa? Porque o artigo 263 diz que a obrigação indivisível pode ser convertida em perdas e danos, tá? Então, se converter em perdas e danos, a obrigação antes, que era indivisível, passa a ser divisível. E aqui está dizendo que não pode ser convertida. Veja, imagine que tinha que entregar um cavalo. Esse cavalo morreu. Se for por culpa de um dos devedores ou de todos os devedores, ela se converte em perdas e danos. E perdas e danos é dinheiro, e dinheiro é divisível. A assertiva fala que não pode, mas se existe a possibilidade, a previsão legal de converter em perdas e danos, então é possível que essa obrigação, antes indivisível, seja convertida em divisível quando passa a ser a perdas e danos. Então é falso, certo? O terceira questão diz assim: havendo pluralidade de credores numa obrigação indivisível. Então, temos 3 credores, 3 pessoas, né? 3 pessoas têm o direito de receber do devedor ou dos devedores uma casa. Casa é indivisível, certo? Então, havendo pluralidade de credores. O que acontece, a letra A? O devedor que deveria pagar, por exemplo, aquela casa, pode se exonerar pagando a um dos credores dispensada a ratificação dos demais. Errado. O artigo 260, inciso 2, diz que se o devedor pagar a um dos credores, veja, 3 credores tinham direito a receber, são credores de uma casa. Uma casa. Vem o devedor e entrega a casa só para um. A regra do inciso 1 é que ele tem que entregar a todos juntos, conjuntamente. No mesmo ato, os 3 assinam o recibo. Mas é possível que ele entregue apenas para um, desde que esse um aqui traga um papel, um documento assinado pelos demais, autorizando ele a receber. Um documento que tenha a assinatura conferida nos termos do cartório, né? Um documento que é como se fosse um recibo já assinado pelos demais, chama caução é precaução, né? De ratificação, tá? Então a assinatura dos demais tem que ser autenticada, tá? E aqui tá dizendo que é dispensada, não é dispensada, é falso, artigo 260, inciso 2, tá? Letra B. Poderá cada um deles exigir toda obrigação desde que haja expressa previsão contratual autorizadora? Esse inciso aqui daria um recurso nesse concurso de procurador, porque ele é tido como falso. Por que ele é falso? No artigo 260 diz quando é que pode cada um deles, um só credor, exigir a obrigação, mas ele pode exigir desde que tenha a caução de retificação dos demais, né? Aqui está dizendo desde que haja expressa previsão contratual.
No Código Civil não tem essa opção. Se lá no contrato inicial são 3 credores, eles colocam uma cláusula dizendo que o devedor pode pagar a um só deles. Tivesse essa cláusula, daria certo. Só que no Código não tem essa previsão, por isso que ela foi considerada falsa, tá? Mas veja, daria um recurso porque, apesar de não estar escrito no Código, a gente sabe que essas obrigações, esses direitos e obrigações, se não houver menor, incapaz, pessoa que não tem condições de receber, né, precisa de ou se não, e não tem condição, não tem tutor, não tem curador, né? Então não pode receber. Mas salvo isso, é um direito disponível, tá? Se não for uma pensão alimentícia, é um direito disponível. Eles podem colocar isso no contrato, nada impede. É por isso que todas as nossas aulas a gente fala salvo disposição em contrário. O que é disposição? Disposição em contrato. Se não está no contrato, a lei regula, tá? A lei dá uma ampla liberdade. Então ele foi considerado falso porque não tem essa possibilidade de expressa previsão contratual no Código, mas nada impede. Contudo, foi considerado falso. Letra C. Cada um deles pode exigir a totalidade da obrigação, exceto se convertida em perdas e danos. Verdade, né? Esse está no artigo 260 e 263. Quando a obrigação é indivisível, cada um deles, cada credor pode exigir sozinho a obrigação. Lógico que depois precisa ter a expressa caução dos demais, de ratificação. Mas não é errado dizer isso aqui. Agora, se for convertido em perdas e danos, cada um pode exigir apenas a sua cota parte, porque se torna divisível. Então, a letra C é a verdadeira, é a que deve ser assinalada. Letra D. A remissão da dívida por um dos credores não prejudica os demais, que poderão exigir a obrigação toda sem desconto. Então, tem que descontar. É aqui que está o equívoco. E essa questão eu já expliquei lá nos falsos verdadeiros, né? Se um remitir, o devedor, ele vai pagar, mas ele tem que ter o desconto da parte daquele que perdoou. Artigo 262, é falso. Só poderão exigir a cota parte que lhes couber, mas um deles receber a prestação por inteiro, deverá ressarcir os demais na medida das suas respectivas participações. Olha, então eu estou falando pluralidade de credores. E lá no artigo 260 diz como é indivisível, ele vai exigir a dívida toda, não tem como dividir. Aqui está falando só poderão exigir sua cota parte. Isso aqui seria correto se fosse obrigação divisível. Então ficou equivocada por conta de ser uma obrigação indivisível conforme o enunciado da questão. Então é falso, artigo 260, correto? E eu fiquei de responder também 3 questões daquele questionário que vale 1 ponto. Lembra? Que eu enviei para vocês em duas vezes, né? A primeira, coloquei parte 1 daquele questionário que tem que ser respondido à mão e me entregar no dia da prova subjetiva. Depois eu enviei a parte 2, tá? Lá naquela parte 2 do questionário tem uma questão número 17, na segunda parte do questionário, que fala que 3 irmãos são credores de um cavalo de raça deixado por herança por seu pai, e até eu enviei uma notinha para vocês no e-mail e no próprio Moodle corrigindo, que tá, na questão inicial está escrito cujo credor, mas a verdade é cujo devedor. Porque olha, tinha 3 credores, tem que ter um devedor do outro lado. Então eu escrevi errado, mas eu corrigi em 2 lugares, tá? Cujo devedor deveria entregar após o falecimento daquele. Falecimento de quem? Do pai que morreu e deixou por herança. Como será resolvida essa obrigação para o devedor de acordo com as regras do Código Civil? Essa questão tem um floreado, uma história, mas assim, não precisa de toda essa história de testamento ou de algum contrato. Imagine que antes de eu falecer, eu faço um contrato com uma pessoa, né? E falo para ela, olha, assim que eu morrer, você vai entregar esse cavalo de raça para os meus 3 filhos, né? Esse cavalo é indivisível. Então, eu tenho 3 filhos. Esses 3 filhos são os credores.
aquela pessoa que ficou obrigada por contrato ou por testamento a entregar esse cavalo, ele é o devedor, tá? Então, ele é devedor. Aí, qual que é a regra? Então, não precisa nem ficar pensando em herança. Pensa que estão 3 credores de uma obrigação indivisível. Como que esse devedor vai fazer? Como que ele vai resolver? Ele pode entregar o cavalo para todos ao mesmo tempo, conjuntamente, tá? Se ele for entregar o cavalo apenas para um credor, ele precisa de uma caução de retificação, que é um documento assinado pelos outros herdeiros, autorizando ele receber e dando recibo. É um documento formalizado, que deve ter as assinaturas autenticadas em cartório. Então, como que resolve, né? Ele vai entregar o cavalo para os 3 herdeiros juntos, ou entrega para um com a caução dos demais. Era isso que eu queria como resposta, que está no artigo 260 e 261. Simples assim, tá? Às vezes, num concurso, numa prova, a gente conta toda uma história. Mas como eu falei no vídeo passado, o que vocês têm que ver? Tem que ver se a obrigação é indivisível ou divisível. É indivisível? É. E aí, para ser indivisível, para ter alguma função para a gente estudar, é preciso ver se há uma pluralidade de credores ou uma pluralidade de devedores. Porque se fosse um herdeiro só, ele ia lá, pegava o cavalo e entregava para aquele um herdeiro. Não tinha nenhum problema, tá? E aí, a questão 18 dessa segunda parte das questões, que é logo a seguir, diz assim: na situação da questão anterior, considerando que um dos credores abre mão da sua parte do cavalo, qual a situação dos demais credores e como o devedor deverá cumprir essa obrigação? Então, tem lá, tinha 3 herdeiros, 3 credores, tá? Esse devedor aqui tinha que entregar um cavalo, uma obrigação indivisível, tá? Um dos credores, ele perdoa. Fala, não, eu vou abrir mão, não quero a minha parte nesse cavalo, não. Como que resolve? Então, aí, esse devedor, ele vai entregar o cavalo para os outros que não perdoaram, só que eles têm que devolver para esse aqui o valor da cota parte daquele que, porventura, ele vai devolver em dinheiro a cota parte. Então, vamos imaginar que esse cavalo custasse R$3.000. Tá? Tô colocando um valor assim que dá para dividir facilmente. Um dos herdeiros abriu mão, eles vão pegar o cavalo e devolver R$1.000, que era o valor da cota parte do outro, para o devedor, certo? Poderia ser diferente? Poderia. Poderia eles converter essa dívida por livre acordo em dinheiro, o devedor permanece com o cavalo e dá R$1.000 para cada um dos credores remanescentes que não remitiram, que não perdoaram a obrigação, certo? Aí vai para a questão 19. E se o cavalo morrer por culpa do devedor, como será a solução jurídica? Né? Veja só, nós estamos pensando numa obrigação de dar, tá? Obrigação de dar. Ainda que seja indivisível, é obrigação de dar, não é dinheiro. Dar uma coisa indivisível, tá? E ele morre. Vamos lá para o artigo 234, que fala das obrigações de dar. 234. Eu peguei o Código Civil. 234. Vocês concordam comigo que as obrigações de dar coisa certa, elas podem ser indivisíveis, né? Então, um cavalo é a obrigação de entregar, de dar uma coisa. Aí o artigo 234 diz assim: se é a obrigação de dar a coisa perder sem culpa do devedor antes da tradição, antes da entrega, o que acontece? Fica resolvida a obrigação, resolver, extinguir. E se for por culpa do devedor, responderá esse pelo equivalente mais perdas e danos. Veja, é uma obrigação que era antes indivisível, né? O cavalo morreu
por culpa do devedor, que não aplicou as vacinas, que não cuidou da saúde do cavalo, não colocou ração, não prendeu os cuidados, por negligência, o cavalo morreu. Aqui está dizendo que era por culpa. Por culpa, ele tem que pagar o equivalente, o valor do cavalo para os 3 credores, que é o equivalente, o valor do cavalo, mais perdas e danos. O que seriam essas perdas e danos? Seria se os credores comprovassem que eles tiveram um prejuízo por conta de não receber esse cavalo. Tem que comprovar as perdas e danos. Ou um lucro cessante. Então imagine que é um cavalo de raça, muito famoso, ia ter um concurso de cavalo, eles fizeram a inscrição, pagaram a inscrição desse cavalo e eles perderam esse valor dessa inscrição. E o cavalo tinha grande chance de ganhar o prêmio. Então isso é perdas e danos. Ele tem que pagar o equivalente, o valor do cavalo, mas aquilo que eles gastaram de inscrição no concurso, de contrato de transporte para levar aquele cavalo no concurso, de contrato de um veterinário para acompanhar aquele concurso do cavalo. E se o cavalo ganhasse aquele concurso, ele ia ganhar um prêmio. Então, deixou de ganhar. Isso ele tem que pagar, certo? Veja só. Imagine também, por outro lado, se o falecimento do animal acontecer por conta de uma situação inesperada, de uma enchente, por um caso fortuito, não foi culpa do devedor. Aí a parte A do artigo 234 fala que for sem culpa, resolve a obrigação, extingue a obrigação. Eu espero que tenha ficado claro. Eu estou à disposição de vocês de esclarecer eventuais dúvidas remanescentes dessa questão, tá? Gente, nós vamos entrar num recesso agora de 2 semanas, né? Pela portaria emitida pelo reitor, a partir do dia 17 estaremos em recesso e até o dia 3 de maio. Até lá, a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer com essa evolução da propagação do coronavírus, né? Até lá nós vamos ter outras notícias emitidas pelo reitor. Então, essa é a última aula que nós estamos dando remota para vocês, tá? E aí, depois, no dia 3, nós vamos saber se nós vamos voltar para as aulas presenciais, se nós vamos voltar para essas aulas remotas, nós vamos ficar sabendo disso, tá? Eu espero que nesse período de recesso, não é férias, é um recesso, vocês que não viram os vídeos, assistam esses vídeos, façam essas atividades, não deixe acumular. Porque quando voltarmos às aulas depois do dia 3, eu vou começar um outro conteúdo. Eu considero essas aulas dadas e estou à disposição de vocês para responder eventuais perguntas, questionamentos, esclarecimento de dúvidas, tá? Porque essas aulas vão ser cobradas em prova. Então fiquem com Deus, Deus os abençoe. Eu estou com muita saudade e vocês já sabem que eu amo muito vocês são os meus amores. Beijos!